Fala galera, beleza? Hoje eu vou explicar para vocês aqui um método muito simples, mas muito poderoso para a gente poder reduzir erros em respostas que os modelos de IA eles nos retornam quando a gente precisa lidar com problemas complexos que vão normalmente requerer um raciocínio lógico maior para a execução ali de múltiplos passos, visando a resolução do problema que a gente está propondo aqui para que a IA resolva. Então, assim, hoje existem já várias pesquisas aí recentes que são focadas exclusivamente em como reduzir alucinações nos modelos de inteligência artificial, onde basicamente quando a gente fala de alucinação no modelo de IA, a gente está falando sobre um fenômeno que em que a IA ela gera uma resposta que não é baseada em dados reais ou confiáveis, mas sim em informações assim que são falsas, que são inventadas e distorcidas pelo modelo de inteligência artificial. E por que isso acontece? Isso acontece porque a IA, ela normalmente ela aprende com grandes quantidades de texto que são extraídos da internet. E aí pode conter erro, pode conter mentiras, pode conter contradições, até mesmo vieses ali que acabam sendo capturados pelo modelo no momento em que ele está sendo treinado. E além disso, a IA ela não tem consciência, ela não tem raciocínio ou senso crítico para verificar a veracidade ou a relevância do que está sendo gerado ali por ela, né? Por isso que às vezes a IA ela produz textos que parecem coerentes até e bem escritos, mas na verdade eles não correspondem ali à realidade ou ao contexto da pergunta. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu tenho 3 bolinhas dentro de uma sacola, uma verde, uma amarela e uma vermelha. Eu tirei uma bolinha vermelha. Quais cores restaram? Se ele responder tipo assim, restou aqui uma bolinha amarela, uma verde e também uma roxa, por exemplo. A roxa não tem nada a ver com o problema. A gente não informou nenhum tipo de cor roxa para ele, mas ele alucinou, ou seja, ele criou algo que não existe ali no contexto daquela pergunta, entendeu? Então isso é o que a gente chama de alucinação. Ou, por exemplo, se eu falo esse mesmo problema, ó, eu tenho 3 bolinhas, uma amarela, uma vermelha e uma azul. Eu tirei a bola azul. Quantas bolinhas sobraram? Se ele falar que sobrou 3, então ele na verdade não alucinou. Ele simplesmente pensou de uma forma errada. Teve um raciocínio lógico errado que que fez com que ele gerasse essa resposta errada para nós. Entende? Então, quando a gente fala de alucinação, a gente está falando de algo que realmente não existe ou que é algo que foi totalmente criado por ele fora da realidade ali, do contexto da pergunta que a gente está fazendo para ele. E quando ele simplesmente te responde com uma conta errada ou algo do tipo, ele não alucinou. Na realidade, ele simplesmente teve um raciocínio lógico ali errado que fez com que ele tivesse aquela resposta ali, te entregasse aquela resposta errada, né? E a gente vai ver aqui que com apenas uma alteração que a gente faz nesses prompts que envolvem mais raciocínio lógico ou então uma grande quantidade de cálculos matemáticos, a gente vai ver que com apenas uma pequena alteração nesses prompts, a gente consegue orientar a IA a raciocinar melhor e reduzir significativamente esses erros. Então eu vou explicar para vocês uma técnica hoje que é chamada de Plan and Solve Prompting. E essa técnica, ela funciona pedindo para a IA primeiramente entender o problema, fazer um plano de resolução, ou seja, ele vai fazer o plan, ele vai fazer um plano para resolver, que seria o solve, e então ele vai executar esse plano passo a passo. E aí a gente vai ver que agregando esse simples conjunto de instruções adicionais no prompt, a gente vai conseguir fazer com que a IA ela considere o problema de forma mais ampla, de forma mais completa. E ele vai consequentemente, a IA consequentemente vai dividir esse problema em subtarefas, o que vai reduzir erros de cálculo ou então, por exemplo, etapas faltantes ali durante o raciocínio dela, por exemplo. Então vamos lá. A gente vai propor aqui para o ChatGPT o seguinte problema. Eu tenho uma sacola contendo 9 bolas. 5 são azuis, uma bola é vermelha e 3 bolas são verdes. Eu retiro 3 bolas da sacola e descubro que todas elas são de cores diferentes. E depois eu retiro outra bola e descubro que é verde. Quais ainda restam na sacola? Esse daqui é o problema padrão, beleza? Então, se eu tenho 5 bolas azuis, uma vermelha e 3 verdes, e eu retiro uma de cada cor, então eu fico com 4 bolas azuis, nenhuma vermelha e 2 verdes. Depois eu retiro outra bola e descubro que é verde. Então eu fico com 4 bolas azuis, nenhuma bola vermelha e uma bola verde. Essa deveria ser a resposta que o ChatGPT deveria devolver pra gente. Vamos ver o que ele faz agora, ó. Olha só, ele me deu um resultado onde restam 2 bolas azuis e uma bola verde. Ou seja, nada a ver com o raciocínio que a gente acabou de construir anteriormente aqui. Então eu vou colocar agora de novo o mesmo problema, só que eu vou adicionar agora esse texto aqui, ó. Vamos primeiro entender o problema e traçar um plano para resolvê-lo. Então, vamos executar o plano e resolver o problema passo a passo. Vamos ver o que ele consegue fazer agora, ó. Olha só a diferença, né?
Então agora ele criou mais passos aqui, mais etapas para raciocínio, e logo depois ele produziu a resposta aqui. E nesse caso a resposta é a resposta correta. Então como a gente fez? Ele fez mais ou menos como a gente fez, ó. A situação inicial, após retirar 3 bolas de cores diferentes, uma azul, uma vermelha e uma verde, então ficam 4 azuis, 0 vermelhas e 2 verdes. E depois, ó, retira mais uma verde, então fica 4 azuis, nenhuma vermelha e uma bola verde. Então você vê que agora a gente conseguiu nortear melhor o raciocínio do modelo, orientando ele a criar um plano anterior, antes de começar a resolver. Depois que ele criou o plano, ele executa o plano e resolve o problema. Por isso que aqui a gente está falando que é o Plan and Solve. Tá? Agora vamos fazer um outro exemplo com o Bing. Vamos ver como que o Bing consegue endereçar esse problema. Eu vou pegar aqui o Bing e vamos ver como o Bing endereça essa questão. Vou colocar aqui a mesma questão inicial. E agora a gente vai observar aí como que ele vai entender esse problema e responder ele para nós, né? Nesse caso do Bing especificamente, o Bing ele já está usando o GPT-4. Então vamos ver se o GPT-4 ele consegue ter uma evolução maior ali no raciocínio lógico. Se você observar aqui, ó, ele já retornou falando que tem 4 bolas azuis e uma bola verde. Então, nesse caso, a gente pode observar que o modelo GPT-4 ele já é um pouco mais evoluído nessa questão de raciocínio lógico. Então, quando vocês enfrentarem um problema onde você está colocando ali uma fórmula matemática para ele resolver, ou então a descrição do seu problema ela é uma descrição muito grande e ele vai precisar de múltiplos passos ali para a resolução desse problema, ou seja, ele vai precisar ter um raciocínio lógico maior, então eu oriento sempre que vocês utilizem esse tipo de abordagem que eu acabei de mostrar, beleza? E aqui, só para complementar, tudo isso que vocês viram aqui de maneira simples, ele exige um certo trabalho pra gente fazer um estudo prévio dessa pesquisa que foi feita para que a gente consiga trazer isso para você de uma forma mastigada. Então, por exemplo, esse prompt simples que eu acabei de mostrar para vocês, ele foi resultado do estudo que eu fiz dentro dessa pesquisa aqui, ó. Essa daqui é a pesquisa que foi feita por pesquisadores, obviamente, doutores, que fizeram ali uma série de testes e identificaram que esse tipo de prompt, ó, Plan and Solve Prompting, ele consegue reduzir a taxa de erro em cálculos, a taxa de erro em entendimento do problema, ou seja, o entendimento semântico ali do problema, e também a taxa de erro correspondente à produção ali falha de steps para resolução desse problema, como a gente viu no caso ali do GPT 3.5, certo? Então, galera, eu oriento que vocês utilizem aí esse tipo de prompt e aí coloca aí nos comentários caso você tenha qualquer dúvida, beleza? Valeu, abraço!